E aí galera, meu nome é Ítalo e esse é o grupo Pressão. Vou dizer, vai Deus que ele é justo, meu irmão, nunca se esqueça da guarda. Ei, velho, a música tá errada, tio. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. Wings, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós voando. Sei que você vai querer ser uma de nós. Com o nosso raio o céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. Uma nuvem, a mente vagueia, colore a minha vida com tudo que imagino. Vou voar bem alto. Damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. Hoje vamos falar de um assunto chamado propriedades coligativas. E para termos a melhor interação, eu e você e eu. Que negócio romântico da porra. Vamos estar passando aí um questionário com várias perguntas, conteúdo, e quem ganhar, quem acertar tudo, vai ganhar um prêmio. A gente vai decidir, a gente não sabe se é um bombom, sabe se é um carro. Então decidindo aqui uma produção, tá ligado? Propriedades coligativas. Propriedades coligativas é uma alteração, uma modificação na propriedade de um líquido puro, quando nele é adicionado um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapora em ambiente com facilidade. Vamos dar um exemplo aqui para você aprender, um exemplo bem sucio, bem facinho. Vamos imaginar que estamos numa localidade no nível do mar, onde temos 1 de pressão atmosférica. E pegamos uma amostra de água, de H2O, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é H2O, pelo amor de Deus, né? Pegamos uma amostra de água e aquecemos ela. Ela entrará normalmente em ebulição em 100 graus Celsius, beleza? Todo mundo sabe disso, nada de novidade. Aí, se adicionarmos uma certa quantidade de NaCl nessa amostra de água, sal de cozinha, para quem não sabe, NaCl, nessa amostra de água, e aquecemos ela, ela vai entrar em ebulição acima de 100 graus Celsius. Ou seja, precisa de mais água, precisa de mais calor para ela entrar em ebulição. Nesse exemplo percebemos que aumentamos o ponto de ebulição da substância, adicionando ela um soluto não volátil. E isso tudo é o que, meus amigos? É propriedades coligativas. E ela é dividida em 4 tipos. Pelo menos os principais são, que é o que vamos falar hoje: crioscopia, tonoscopia, ebulioscopia e osmometria. Que quem vai falar isso são meus queridos amiguinhos, que vão falar mais pra frente. Agora, pessoal, vamos estudar, vamos aprender o que é diagrama de fases. Diagrama de fases é um gráfico que representa as fases da matéria em relação à temperatura e à pressão, sua variação, onde no gráfico está representada a temperatura horizontalmente e a pressão verticalmente. Bom, esse gráfico aí, esse exemplo que estamos tratando, é um gráfico que representa o diagrama de fases da água, mas poderia ser usado em qualquer outra matéria, sem problema. Estamos usando a água porque a gente estuda a água desde pequeno, tá ligado? A gente nasce estudando água, morre estudando água. Horizontalmente está representada a temperatura, verticalmente a pressão. A primeira curva ela delimita as regiões das fases sólida e líquida. Ela representa o ponto de fusão, onde sólido e líquido estão em equilíbrio. Já a curva 2, ela delimita as regiões das fases líquida e vapor. Representa o ponto de vaporização, onde essas duas fases estão em equilíbrio. A curva 3 delimita as regiões entre sólido e vapor. E esse ponto tipo da água ocorre quando ela está com a temperatura em 0,001 graus Celsius e sua pressão está em 611,73 Pascal. Vou colocar um vídeo aí, velho, bem louco, onde a água está em sólido, em vapor e em líquido ao mesmo tempo. É muito bizarro. Can you see that there is the ice forms, it's also boiling. So you've got your 3 phases, your gas phase, your solid phase, your liquid phase, all existing at the same time. Aí você deve estar se perguntando, sim, legal o assunto, mas não vou usar isso na minha vida, doido.
É quase verdade isso. Mas, mas as pessoas utilizam isso muito. É quando uma biblioteca bem famosa, com livros bem famosos, raros, antigos, assim, é inundada. O livro inundou para os caras lá, a puta da vida, os caras pegam os livros, colocam em um local, abaixa a temperatura desse local para menos 20. Vai estar acompanhando na tela o que vai acontecer. Abaixa a temperatura desse local para menos 20. Depois colocam ele numa câmara de vácuo, onde a pressão fica quase nula, vai lá para baixo, quase nula. Com isso, a água vai de líquido para sólido, depois de sólido para vapor. A água sai, os livros ficam secos, só que eles ficam as folhas meio quebradiças assim, sabe? Aí eles colocam o quê? Pegam os livros e colocam na estufa, para que eles recuperem a umidade. E esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Pô, acompanha aí meu próximo colega. E é isso, tchau, valeu e fui! Boa tarde. Vamos falar sobre a tonoscopia. Tonoscopia é a propriedade coligativa que estuda o ponto de abaixamento de pressão de um soluto molecular ou iônico. Para entender melhor sobre a tonoscopia, vamos citar 3 fatores. O primeiro fator que eu vou citar aqui é a dissolução, que é quando você tem um soluto, que vamos dizer que é a polpa de maracujá, vamos dar exemplo de um suco, que é a polpa de maracujá e o solvente é a água. Quando acrescentamos a polpa de maracujá, que é o soluto, ao solvente, a água, ali acontece uma concentração maior de íons, que faz com que o suco fique mais denso, isso assim gerando a dissolução. Outro fator que eu vou explicar vai ser a pressão máxima de vapor. É a força exercida, vamos dar um exemplo, a chaleira do nosso café, quando a gente faz nosso café no dia a dia. Ali acontece com que as moléculas dos íons se separem e a vaporização comece a agir. Tipo, uma parede, que vai ser a panela, começa a evaporar ali para fazer a vaporização. Voltando aqui, outro fator que eu vou citar é a pressão máxima de vapor. É quando em um recipiente fechado, nós temos a água evaporando, que isso faz com que os íons se separem e fique a vaporização mais densa. Tipo, fica a vaporização com a evaporação igual à condensação. Outro exemplo, outro fator que vamos explicar aqui, trata-se de um soluto volátil. Trata-se de um material que apresenta elevado ponto de ebulição, que, ou seja, ele se transforma em gás em uma temperatura ambiente. Um exemplo muito importante que eu vou dar é que no nosso dia a dia está adicionado o famoso Rexona, spray. Todos nós, todo dia, usamos o Rexona. Daí você encharca o bagulho mesmo assim, ó, tá ligado? Daí você pega o fogo assim, ó. Ou seja, aquilo ali tem um ponto de ebulição elevado que faz com que a temperatura ambiente, que seja o nosso quarto, quando a gente usa, no banheiro, não importa, fique na forma gasosa, ou seja, no líquido de gás. Vamos falar sobre o soluto não volátil. É aquele fenômeno que sofre a dissociação ou ionização por meio do infracionamento de unidade molecular. Boa tarde, meu nome é John e hoje eu venho falar sobre ebulioscopia. Ebulioscopia é uma propriedade coligativa que estuda a elevação do ponto de ebulição de um solvente após a adição de um soluto não volátil. Ebulioscopia vem ocorrer, por exemplo, quando adicionamos o açúcar na água do café que está prestes a entrar em ebulição e ele retarda esse ponto de ebulição devido ao seu contato com o solvente. A ebulioscopia consiste no aumento da temperatura de ebulição. Para ser mais específico, consiste no aumento da variação de temperatura de ebulição devido à presença de partículas solúteis não voláteis. Quanto maior o número de partículas no solvente, maior será o seu ponto de ebulição. Assim, em soluções iônicas, o ponto de ebulição da água tende a ser sempre maior que o ponto de ebulição de soluções moleculares, desde que estejam em uma mesma concentração. A elevação do ponto de ebulição do solvente está diretamente relacionado ao tipo de soluto presente na solução. Os tipos possíveis de soluto são soluto iônico e soluto molecular. Solução iônica, quando adicionada em água, ioniza ou dissocia, povoando a solução com íons. Exemplos: sal, base e ácido. A solução molecular, quando adicionada em água, não ioniza, mantendo-se a forma molecular. Exemplo: glicose e a sacarose. Cheguei. Meu nome é Lucas.
eu vou apresentar sobre uma das propriedades coligativas, que se chama crioscopia. Então, o que seria essa crioscopia? Crioscopia é o estudo do ponto de congelamento de um solvente quando nós adicionamos um soluto não volátil. Vocês já sabem o que é soluto não volátil. Então vamos aprender o que é ponto de congelamento. Ponto de congelamento não é mais nada do que a temperatura que precisa ser atingida para esse solvente, que geralmente é a água, para ela ser congelada. Pronto. O que é que nós vamos ver? Nós vamos ver o seguinte exemplo. Temos um copo com água pura e um copo com água com sal. Se você bota numa dada temperatura, que é zero, que é a temperatura a nível do mar, do ponto de fusão, qual congelaria mais rápido e por quê? Se você fizer esse experimento em casa, você vai fazer o quê? O que é que você vai perceber? Que a água pura vai congelar mais rápido e a água com sal vai ficar líquida ainda. Por quê? A água com sal, como o sal é um soluto não volátil, ele puxa calor da água, fazendo assim que a água sofra um processo exotérmico, de perda de calor, liberação de calor. E a água pura não. A água pura, se você colocar a água para congelar em 0 graus, quando ocorrer isso, ela vai ficar congelada. E para você congelar água com sal, não. Você vai ter que abaixar o ponto de congelamento. Isso é muito comum, muito mais comum do que se pensa. E nós vamos ver alguns exemplos do cotidiano. Eu já falei desse da água, né? Nas cidades dos polos, Polo Sul, Polo Norte, quando você vê a água do mar, mesmo ela estando em temperaturas muito baixas, abaixo de zero, ela não se congela, porque ela tem grande quantidade de sal ali dissolvido. E se você pega um iceberg, que é aquelas amontoadas de gelo, eles ficam assim por causa desse efeito, que as temperaturas são muito baixas, e quanto mais baixa a temperatura, mais rápido o gelo se congela. E aí ele vai crescendo, crescendo, crescendo até ficar nesta altura. Outro exemplo bem disso é lá na Rússia. É bem usado até esse exemplo. Quando a neve é inverno muito intenso e a neve se forma assim até ficar amontoado, o que é que eles fazem lá? Eles pegam sal e jogam entre o meio da rua para eles derreterem a neve. Por quê? Porque como o sal ele é não volátil, ele tira o calor da neve, fazendo com que o ponto de fusão fique estabilizado. E ele passe de sólido, que é a neve, para o líquido, para que então ele fique totalmente nivelado, para que possam passar carros, caminhões. Nesses países existem muitos outros exemplos, e nós vamos a outros. Por exemplo, quando nesses países que têm muita temperatura baixa, quando eles estão andando com seus carros, a temperatura pode congelar os radiadores dos carros, que refrigeram todo esse carro e, entre aspas, eles param de funcionar. Só que, o que é que esses países fazem? Eles vendem produtos que diminuem o ponto de ebulição e, consequentemente, evitam o congelamento dos radiadores. Outro exemplo disso é a água que está presente no sorvete, nos cones simétricos e nos cremes. Eles não se congelam porque são soluções densas e coloides. Por eles serem isso, eles não têm fácil congelamento, não se congelam, pois eles se enriquecem em meio de frio. Um exemplo muito assim, que eu achei muito legal foi em relação aos peixes. No Oceano Ártico, existem algumas espécies de peixes que possuem proteínas especiais que evitam o congelamento do seu sangue. Isso permite que eles possam habitar livremente entre temperaturas muito baixas, muito menos 30, por aí. Só que exemplos, conceitos, agora nós vamos realmente. É sabido por todos que crioscopia é uma propriedade coligativa. E assim como em todas as propriedades coligativas,
A crioscopia, ela não depende da sua própria natureza. Ela é calculada de acordo com a quantidade de soluto que é dissolvido em meio dissolvente, que geralmente é água. Ah, você começou a falar, não entendi nada. Tá bom, novamente. Mais simples, né? Você é um bom professor, mais simples. Quanto maior a quantidade de soluto não volátil que você acrescenta ao seu solvente, maior fica a sua concentração e, consequentemente, maior fica o seu ponto de fusão. Maior não, menor, vai decrescendo. Temperatura menor vai decrescendo. Tá bom, entendi parcial. Vamos a um exemplo. Um molar de glicose, que a temperatura vai menos 1,86 graus Celsius. E você tem, pronto, essa é a informação. Aí você tem 2 molar de glicose. O que é que vai acontecer e por quê? Tá bom, Lucas, se você disse que quanto maior a concentração for, menor a temperatura de fusão, o que é que vai acontecer com a temperatura? Ela vai decair. Então, se você tem em 1 mol menos 1,86 graus Celsius, em 2 mols você vai ter menos 3,72, que é a metade. A metade não, dobrando. Simples, né? Fácil. Né? Não entenderam, meu filho? Não posso fazer nada. Por outro lado, se você acrescentar a mesma quantidade de soluto não volátil, sendo esses solutos diferentes, mas se você acrescentar a mesma quantidade de soluto não volátil em meio dissolvente, que seria água, eles ficariam a mesma concentração, a mesma temperatura de congelamento seja necessária para os dois, mesmo ambos sendo diferentes? A resposta é que sim. E por quê? Por quê? Porque se você tem a mesma quantidade de soluto não volátil, independentemente de qual for, e ela estiver dissociada em água, será a mesma temperatura de congelamento. Porque não é a natureza do soluto que faz o ponto de fusão, e sim a quantidade que ele é colocado. Vamos a um exemplo bem simples. Eu tenho 1 molar de glicose que vale 1,86 graus Celsius. E eu vou ter 1 molar de qualquer outra substância que vale a mesma coisa. Aí eu faço essa pergunta. Será que eles seriam equivalentes à mesma coisa? A mesma temperatura seria necessária para congelar os dois? Foi o que eu acabei de dizer. Sim, a mesma quantidade de soluto, independentemente do soluto não volátil, sendo eles diferentes ou iguais, se tiver a mesma quantidade e a mesma quantidade de solvente, quando você mistura, acontece a mesma coisa. Então, a mesma temperatura de fusão é necessária para ocorrer esse congelamento. No caso de compostos iônicos dissolvidos, nós devemos levar em conta a dissolução. Por exemplo, uma solução de cloreto de sódio, NaCl, que possui 1 molar e o ponto de fusão é menos 3,72, sendo igual ao da solução de glicose de 2 molar. Por que isso acontece? Vamos lá. Isso acontece porque, na verdade, ocorreu um tipo de dissolução. O exemplo aqui é bem claro. Para cada 1 mol que foi formado de NaCl e ocorreu uma dissolução, NaCl mais Cl-. 1 mol, 2 mols. 2 mols de glicose. 1 mol de NaCl, que quando foi dissolvido ficou 1 mol de Na+, e 1 mol de Na-, que se formou junto aos 2 mols de glicose. Isso é que deve ser levado em conta ao ponto de fusão quando existe esse tipo de dissociação. Isso é simples e é fato. É o que está ocorrendo aqui nessa fórmula.
é o que eu acabei de falar aqui. Aqui nós temos o NaCl dissolvido, Na+, e o Cl-. Quando isso aconteceu, se equivale... como é que eu vou dizer a palavra? Ficou igual ao glicose. 1 mol, 2 mols. Iguais a 2 mols de glicose. Nota simples, essa foi a nossa aulinha de crioscopia de hoje. Boa tarde. Hoje iremos explicar o conceito pressão osmótica. Meu nome é Zaqueu e eu irei explicar a vocês como é que funciona. Bom, para entendermos o que é pressão osmótica, nós vamos primeiro entender o que é osmose. E osmose, do conceito da biologia, quer dizer a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável do meio hiportônico menos concentrado para o meio hipertônico mais concentrado. Aí então, digamos, eu tenho uma célula que contenha 1 mol de glicose e na outro lado eu tenho outra célula que contém 2 mol de glicose. Então, essa outra célula, elas não vão ter as mesmas concentrações inicialmente, porque uma é hipo e outra é hiper. Concentração é igual a número de mols dividido pelo volume. Aí então você já sabe a primeira fórmula. E o que vai acontecer depois? Quando o solvente passar por essa célula, aí então o que vai acontecer com um meio hipor que tem 1 mol de concentração? O volume diminui e a concentração aumenta. Já no outro lado, que contém 2 mols de glicose, então o que vai acontecer? O volume aumenta e a concentração diminui. Então aí vamos chamar esse meio de concentração, que vai dar ambas mesmas, de meio isotônico, onde as duas vão estar concentradas, ambas vão ter 1,5 de concentração. Aí depois de tudo isso, de todo esse conceito que nós estudamos, vamos saber agora para que serve a pressão osmótica. Bom, existe algum meio de você evitar que aconteça a osmose? Sim. E como é que a gente faz isso? Colocando uma pressão sobre a célula. Aí então, nós vamos usar a fórmula dos gases inicialmente. Só uma coisa que muda desse tal conceito de fórmula dos gases no cálculo sobre pressão osmótica. A gente vai usar π ao invés de P de pressão. Aí então vai ser π vezes V igual a N vezes R vezes T. π, que vai ser que vai determinar que é pressão osmótica, V, que é volume, N, número de mols, R, que é a constante universal dos gases, e T de temperatura. Aí então você já sabe como é que faz o resto, mas só que você vai ter que fazer algo para mudar essa fórmula ainda. Você vai ter que deixar π isolado e vai dividir volume com número de mols. Como é que vai ficar? É igual a π é igual a número de mols dividido por volume vezes concentração universal dos gases, constante, vezes temperatura. Bom, depois de nós sabermos tudo como é que funciona, agora vamos saber por que isso serve. Bom, todo esse conceito de pressão osmótica é usado para dessalinizar a água do mar, para deixar a água do mar potável. E é por isso que nós usamos pressão osmótica. Aí então, você vai pôr uma pressão sobre a célula que você pegou, que vai fazer com que a água passe por esse meio hipertônico para o meio hiportônico e vai deixar apenas o que? O soluto. Então vai deixar apenas o solvente puro e potável para que você possa mais tarde beber e fazer o que quiser depois.